Bom dia. Defensores públicos visitam Pedrinhas para a etapa presencial do mutirão carcerário. Servidores do Hospital Socorrão 1 realizam protesto e provocam congestionamento no centro de São Luís. Período chuvoso coloca em alerta moradores ribeirinhos do Rio Mearim. Lei anticorrupção entra em vigor hoje para combater o pagamento de propina. E mais, Maranhão Vôlei vence e alimenta sonho da classificação. O Repórter Maranhão está começando agora. Defensores públicos do Maranhão e de outros estados visitaram o complexo penitenciário de Pedrinhas para realizar a etapa presencial do mutirão carcerário. O grupo de trabalho dos defensores públicos iniciou mais um dia de mutirão com visita ao Centro de Detenção Provisória de Pedrinhas. Parte da força-tarefa foi analisar inicialmente os processos para depois definir os pedidos a serem formulados. Familiares de presos do setor de triagem reclamavam das condições do sistema. Quando eu chego aqui, eu vejo a revolta dos outros detentos falando que hoje pela manhã, hoje no horário de 2 horas, chegou um bandeco estragado e daí os presos rejeitaram, até eu rejeitaria porque eu não ia comer uma comida estragada, sendo que eles foram, a direção do sistema, do presídio disse que foi resolver a respeito dessa alimentação e já se encontra, acho que já se conta mais das 5 horas e nada chegou para eles, nem uma merenda. Conclusão, eles estão com fome o dia todo. Uma das principais motivações do mutirão é reduzir a superpopulação carcerária. O acesso à justiça passa pela defensoria pública cada vez mais fortalecida e com a quantidade de membros suficientes para que possa em cada comarca ter a presença de um defensor público. Isso é o ideal a ser perseguido. A Defensoria Pública do Maranhão tem buscado alcançar esse objetivo, né? Tem tido uma ampliação de seus quadros e a ideia é de que a gente consiga, através dessa ampliação da atuação da Defensoria Pública, manter em dia esses direitos dos apenados e dos presos provisórios. O objetivo do mutirão é atender todos os 2.704 presos de Pedrinhas. Destes, 1.525 são provisórios, que devem receber maior celeridade nos processos a partir da força-tarefa de defensores públicos, promotores e juízes concentrados aqui no Fórum de Justiça de São Luís. O mutirão presencial, que irá ouvir cada caso, deve continuar pelos 14 dias úteis previstos. A força-tarefa, com aproximadamente 50 defensores públicos de todo o Brasil, né, vai estar empenhada durante 14 dias úteis. Né? Na realidade, a gente vai trabalhar de segunda a sábado para enfrentar todos esses processos, de formas que, ao terminar o período da missão, a gente possa entregar um trabalho concluído a respeito de toda a população carcerária que hoje ocupa o CDP de Pedrinhas. Com o início do período chuvoso, a Defesa Civil está intensificando o monitoramento em áreas de risco para evitar acidentes. Vamos falar ao vivo com a repórter Mayna Maciel, que tem mais informações. Bom dia, Mayna. Bom dia, Edmilson. Nesses últimos dias tem chovido bastante na capital, o que aumenta a atenção e o alerta nos locais classificados como áreas de riscos. Ao meu lado, Elitânia Barros, superintendente da Defesa Civil de São Luís. Elitânia, algum acidente já foi detectado nesses últimos dias? Olha, nos últimos dias foi detectado algumas árvores, né, que talvez muito velhas tenham caído na nossa cidade. Falando sobre o mapeamento das áreas de riscos, a Defesa Civil ela classifica as áreas em escala de 1 a 3. Quais são as áreas aqui em São Luís classificadas no risco 3? Olha, com risco 3 nós temos aproximadamente 17, né? Somando risco 2 e risco 3 dá 66 pontos de risco. E quais as ações preventivas e emergenciais que a Defesa Civil vem realizando, não só no período de chuvas, mas ao longo de todo o ano? A prevenção ela é feita no período que não está chovendo. Por exemplo, realizamos a atualização do mapeamento, realizamos também, ainda estamos realizando reuniões nessas comunidades, porque na verdade os desastres que acontecem na nossa cidade, 80% acontece por cultura nossa,
Por exemplo, jogar lixo nas encostas, jogar lixo nos córregos e bueiros e, consequentemente, quando cai a chuva, desestabiliza a encosta e também há o alagamento, porque a água pluvial não tem como correr normal. Quanto aos casarões, como é que está a situação no centro histórico? Os casarões, foi feito o levantamento pela Defesa Civil e cabe ao IFAM, né, e a Fundação Municipal de Cultura monitorar mais ainda essas áreas e ver o que pode ser feito para evitar desastre nesse local. Voltando às ações da Defesa Civil, a questão da instalação dos pluviômetros, como é que está? Os 3 mandados já pelo CEMADEM já foram instalados, estamos fazendo a coleta de acordo com a chuva e também os nossos artesanais também, nós estamos melhorando a qualidade deles e fazendo também essas coletas. Para mais informações ou chamadas de emergência, a Defesa Civil tem algum telefone disponível? Olha, nós temos o telefone 153, nós temos o 3212-8473. Se 153 não funcionar, liga 3212-8473. Ou então, como outra opção, o 190, que a Defesa Civil está 24 horas de prontidão e alerta agora em São Luís. Tá certo, obrigada, Elitânia. Edmilson, com você. Obrigado, Maina. E o aumento na quantidade de chuvas no estado está causando preocupação para as comunidades ribeirinhas do Rio Mearim. Para evitar acidentes, o Corpo de Bombeiros de Bacabal já iniciou trabalho de prevenção junto à população. Com mais de 900 quilômetros de extensão, o Rio Mearim é uma das marcas das cidades que banha, como Barra do Corda, Trizidela do Vale, Pedreiras e Bacabal. Mas nessa época do ano, ele começa a inspirar cuidados especiais. A chegada do período chuvoso traz também o sinal de alerta para o risco de enchente do Rio Mearim. A possibilidade de elevação do nível da água é uma constante preocupação na vida dos moradores ribeirinhos. Estou imaginando, porque é o primeiro ano que eu estou passando aqui, vou passar aqui com o rio cheio, e eu não sei como que essa mudança que vai ser. Só veio dizer que acaba com as coisas da gente, se não tiver com cuidado. Inaugurado na cidade de Bacabal em dezembro do ano passado, o grupamento de bombeiros militar já começou a mobilização para medidas preventivas à eventual cheia do rio e aos transtornos que o fenômeno pode ocasionar. Nós já fizemos algumas reuniões com a Defesa Civil Municipal e a Defesa Civil Estadual. 3 pontos principais que nós abordamos foram os seguintes. Uma, mapeamento das áreas de risco, né? Justamente para que esse mapeamento? Para que a gente possa saber ali quais são os locais que oferecem maior risco em relação às enchentes. Para que nós possamos, no segundo ponto, instalar os pluviômetros, que são equipamentos que vão medir o nível de chuva para que a gente possa tomar alguma atitude, alguma medida ou não. E o terceiro ponto é a instalação de uma linha de alerta, né, no rio. Que essa linha de alerta vai servir para quê? Justamente para informar ao Corpo de Bombeiros e à Defesa Civil Municipal também sobre a elevação do rio. Né? E aí, em cima dessa linha de alerta, chegou a esse determinado ponto, a gente vai começar a tomar outras medidas, claro, que já foram adotadas, mas outras medidas mais proativas em relação a esses efeitos da chuva. São Luís predomina céu parcialmente nublado e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 24 e máxima de 31 graus. Em Imperatriz predomina tempo nublado e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 23 e máxima de 30 graus. Em Caxias, predomina céu encoberto e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 24 e máxima de 35 graus. Em Balsas, predomina tempo nublado com previsão de chuva forte, que pode ser acompanhada de trovoadas. Mínima de 21 e máxima de 30 graus. E veja no próximo bloco, Prefeitura convoca contribuintes para recadastramento imobiliário. E mais lei anticorrupção entra em vigor hoje. É logo após o intervalo. Agora são 11 horas e 38 minutos. Sorte foi amor.
é um jornalista especializado em economia. Ele está sempre ligado. Seu blog é um dos mais visitados e respeitados da internet. Luiz Nassif discute o desenvolvimento do Brasil e você participa no brasilianas.org. Ouvidoria EBC, um serviço com a tarefa de buscar respostas às suas sugestões. Botaria mais conteúdo musical, alertaria os jovens sobre esse negócio de drogas. Críticas. Falta muita ética na TV. Elogios. Isso é ótimo, isso é um canal direto do público com a emissora. E garantir a participação do público prestando contas ao cidadão. Cada um expressaria o que quer ver, o que quer ouvir. Você é nosso parceiro na construção da comunicação pública. Acesse ebc.com.br/Fale Conosco. Isso pode moldar até a formação dessa própria televisão. Aqui você tem voz. Os servidores do Hospital de Djalma Marques, o Socorrão 1, estão realizando um ato público em frente ao hospital. De acordo com os trabalhadores, a paralisação tem o objetivo de reivindicar melhores condições de trabalho, denunciar a má gestão dos recursos do Sistema Único de Saúde e denunciar também assédio moral por parte do diretor-geral do hospital, Érico Cantanhede. Nós queremos, com essa paralisação aqui, a prevenção de acidentes de trabalho. Nós queremos que o diretor do hospital respeite a jornada dos trabalhadores, porque ele está colocando plantões extras para o pessoal da enfermagem e ele não está pagando. Nós queremos que ele pare com isso também. E a gente quer que melhore o atendimento à população também. O protesto está sendo realizado em frente ao Socorrão 1, administrado pela Prefeitura de São Luís e um dos principais hospitais de emergência do estado, com cerca de 30 mil atendimentos por mês. Os funcionários, eles querem somar, eles querem trabalhar junto com a gestão. E não adianta trabalhar dessa forma, o diretor ditando e os funcionários sendo oprimidos. A manifestação começou por volta das 9 horas da manhã e interrompeu o trânsito na região, causando um longo engarrafamento. Se as pautas de reivindicação não forem recebidas e atendidas, vai começar uma grande greve na área da saúde. A manifestação já encerrou. O diretor-geral do Socorrão 1, o médico Érico Cantanhede, explicou que desde que assumiu a gestão do hospital há 5 meses, vem adequando a carga horária de trabalho e implantando ponto eletrônico, o que tem gerado insatisfação entre os funcionários. Sobre as denúncias de má gestão dos recursos do SUS, o diretor disse que abriu processo administrativo para apurar irregularidades na gestão anterior. A Prefeitura de São Luís está convocando os contribuintes para realizar recadastramento imobiliário. O recadastramento tem como objetivo atualizar as informações dos dados dos proprietários dos imóveis para a entrega do carnê do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. A gente tem uma inconsistência muito grande nas informações. Então, a gente precisa, no momento de entrega desse carnê, no lançamento do imposto, que realmente esse boleto chegue no endereço de correspondência do contribuinte, do dono de imóvel. Porque nos outros anos a gente percebe que o correio devolve muitos boletos. O recadastramento não é obrigatório, mas o contribuinte que atualizar o cadastro terá 5% de desconto no valor do IPTU. A atualização pode ser feita no site da Prefeitura ou na própria Secretaria de Fazenda, das 8h30 da manhã às 4 da tarde. O contribuinte deverá preencher o formulário de recadastramento disponível na internet e apresentar o número do protocolo na Secretaria, portando os seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, comprovante de endereço do proprietário, registro do imóvel ou escritura pública, ou ainda procuração pública que ateste a propriedade do imóvel. A inadimplência em relação ao IPTU em São Luís é bastante alta, chegando a 50%. Os inadimplentes são inscritos na dívida ativa do município. Aqueles que estão inadimplentes ainda com o IPTU do ano passado ou de anos anteriores, eles podem tirar no portal da Prefeitura o boleto atualizado para pagamento. E eles podem também aderir ao Refaz, né? O Refaz ele ainda está em vigor
só que agora um desconto menor, com desconto de 50%, ou parcelando também. O contribuinte pode parcelar todas as suas dívidas através do Refaz, que é o nosso programa de parcelamento. Então, ele pode fazer uma simulação dessas parcelas no portal da Prefeitura, e caso ele queira parcelar, vir negociar sua dívida, ele pode se dirigir até a Secretaria Municipal da Fazenda para fazer. A primeira parcela do IPTU vence no dia 30 de maio. Quem optar pela cota única terá um desconto de 15%. A quantidade de proprietários de veículos que deixa de pagar o IPVA está causando prejuízos para o governo, que anunciou que irá colocar o nome dos inadimplentes na dívida ativa do Estado. 25% da frota de mais de 1 milhão de veículos do Estado estão isentos ou imunes de pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, IPVA. Se não fossem os táxis, carros oficiais e outros, a arrecadação prevista pelo Estado de 320 milhões com o IPVA 2014 poderia ser bem maior. Mesmo com as facilidades de desconto de 5% em pagamento com cota única, até 31 de janeiro, a inadimplência persiste. Aos contribuintes em débito, a Secretaria da Fazenda oferece redução de 80% dos juros da multa para quem quiser parcelar e de 95% dos juros e multas para o pagamento total da dívida. Como a inadimplência ano passado chegou a 35%, a partir de fevereiro, 125 mil devedores, desde 2008 até 2012, serão inscritos na dívida ativa do Estado e terão os nomes registrados no Serasa. O Estado tem hoje as garantias legais de que ele tem esse instrumento a seu favor. De utilizar essa ferramenta da restrição cadastral junto ao Serasa como um meio de coação para que haja o pagamento do imposto. Para este advogado, os procedimentos estão amparados na lei, mas podem trazer constrangimentos ao Estado. Qualquer irregularidade no lançamento daquele crédito, né, que o contribuinte deva pagar, gerará ao Estado o dever de indenizar aquele contribuinte. Então, não sei até que ponto isso é conveniente ao Estado, muito embora possa aumentar a receita no primeiro momento. A Lei 12.846, conhecida como Lei Anticorrupção, tem como objetivo geral punir as empresas que pagam propina. Esse é o tema da entrevista de Luanda Belo. A lei entra em vigor hoje. Sobre o assunto a gente conversa com Marco Lara, diretor tesoureiro da OAB Maranhão. Bom dia, Marcos. Bom dia, Luanda. Marco, a lei ela precisa ser regulamentada nos estados ou municípios, ou a lei federal é suficiente para começar já esse processo? A lei contém dispositivos que são auto-aplicáveis. Então, já entrando em vigor, ela, em sua maioria, né, na maioria dos dispositivos, não necessita de regulamentação. O que está ainda pendente de regulamentação, sobretudo no plano federal, é a questão do acordo de leniência, de que trata a lei, que é uma espécie de delação premiada que visa atenuar a apenação de empresas que contribuam para a investigação, prestando informações ou documentos que esclareçam eventuais atos lesivos contra o patrimônio público. Mas, a rigor, a lei ela já entra em vigor na maioria dos dispositivos e já pode ser aplicada a partir de hoje. Essa penalidade de ilícitos para a empresa é a única penalidade prevista de acordo com a lei ou há outras penalidades ainda? Há outras penalidades. A grande vantagem da lei é permitir que as pessoas jurídicas, e não apenas a figura dos sócios, seja também responsabilizada por atos lesivos ao patrimônio público. Esse é o grande avanço. E dentro desse contexto, elas podem ser multadas, incluídas num cadastro de empresas que lesam o patrimônio público e, em determinados casos, podem também ser dissolvidas. O senhor acha que a partir dessa mudança, as empresas elas tendem a revisitar essas práticas que acontecem dentro do seu ambiente? Sem dúvida. A legislação vem suprir uma lacuna que existia no ordenamento jurídico brasileiro, de deixar essas empresas sem um instrumento legal que desse suporte à sua punição.
eventual punição teria que passar pelas vias ordinárias vigentes no Código Civil, sobretudo o Código Civil, e geralmente em procedimentos demorados e que se perdiam pela falta de uma estrutura orgânica de processamento e punição. Hoje não, com essa lei, esses fatos específicos relacionados à lesão do patrimônio público, eles contêm um organograma ou um procedimento a seguir que traz mais celeridade, mais segurança, tanto para as instituições públicas quanto para as empresas que com elas vão contratar. Atualmente, as empresas já vão saber que determinado ato que cause lesão ao patrimônio público será punido de acordo com as regras que estão dispostas nessa lei. Então, não necessariamente deve passar mais pelo judiciário, fica apenas no âmbito administrativo? Exato. A lei prevê o processo administrativo para essa punição, mas não exclui o processo judicial. Então, essa é uma grande vantagem, porque você, de determinada forma, desafoga um pouco o judiciário com essas questões que são relevantes. E muitas vezes o fator tempo, que é natural no processo judicial, pode levar a que os elementos desapareçam, elementos de prova desapareçam. Então, a lei prevê um prazo de 180 dias para que esse processo seja concluído. É certo que existem casos de renovação que são excepcionais e devem ser justificados, mas ele contém um prazo para que as investigações terminem. Isso é muito bom porque traz agilidade. Só para finalizar, o Brasil, o Código Penal brasileiro já dispõe de dispositivos como tipificando a corrupção passiva e ativa. É necessário mais uma lei para combater a corrupção no Brasil? Sim, porque as normas que vigem atualmente, ou que vigiam do Código de Processo Penal, do Código Penal brasileiro, elas visavam a figura individual do sócio. A norma não alcançava a figura da pessoa jurídica, que são as empresas. E com essa norma, também as empresas serão responsabilizadas, o que não exclui a responsabilidade civil e criminal e administrativa dos gestores, dos sócios administradores dessas sociedades. Ok. Marco, muito obrigada pela sua participação e pelas informações. E eu que agradeço e coloco à disposição para eventuais esclarecimentos. Obrigada. E você vai ver no próximo bloco, pontos de comércio informal estão sendo padronizados em São Luís. E mais, Maranhão Vôlei vence e alimenta sonho de classificação na Superliga. É logo após o intervalo. Agora são 11h51. Bom, eu me preocupo com a questão da água já há bastante tempo, porque eu percebo assim que nós temos um pouco, tem muita água, muita abundância, e a gente tem uma sensação então que a gente precisa cuidar muito bem dela. Uma medida é, por exemplo, aproveitar a água das chuvas. Ter uma caixa coletora de água que é usada para o jardim e é usada na privada também. A gente tem o hábito de deixar a água correr no banho, quando a gente escova os dentes, quando a gente lava a louça. Então, é muito importante que a gente vá se dando conta que essa água é uma água tratada, que passou por um processo caro. Nós vamos imaginar isso, várias casas fazendo isso, aí vai fazendo uma diferença. Sempre é a soma dos pequenos que faz a diferença. Eu sou Miriam, eu armazeno água da chuva na minha casa. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. A Prefeitura de São Luís está promovendo a padronização dos pontos de comércio informal de São Luís. Mais de 150 barracas já foram entregues e esta manhã a ação foi realizada na Praça Deodoro. O comércio informal está ficando de cara nova. O que antes era assim, agora está ficando desse jeito. Isso tudo graças ao projeto de padronização elaborado pelo Sindicato dos Ambulantes da cidade. A gente já vinha trabalhando em cima desse projeto há algum tempo
E graças a Deus, no início do ano a gente apresentou o projeto nessa nova gestão e agora ele está sendo concluído. Então, para nós é um motivo de muita satisfação, né? O ambulante está satisfeito com o recebimento dessas barracas e com isso ganha os ambulantes, ganha a população e ganha a administração que está demonstrando que está fazendo um bom trabalho. A ação de padronização do comércio informal garante a permissão do uso exclusivo da barraca padronizada ao ambulante para fins de comércio informal e veda sua utilização para qualquer outra atividade, bem como a sua cessão ou transferência para outra pessoa estranha ao termo. De acordo com o termo de permissão de uso do espaço público, é de responsabilidade da Prefeitura o fornecimento gratuito da barraca padronizada ao vendedor ambulante, assim como a fiscalização do uso correto do espaço e do equipamento. A fiscalização do habitat urbano é contínua. Os fiscais de comércio formal vão lutar com a população de forma a educar e conseguir manter a padronização. As barracas seguem um padrão determinado em Lei Municipal 3016/96, que trata dos direitos e deveres do comércio ambulante dentro do município de São Luís, que hoje possui mais de 5.000 ambulantes. 3.000 vendedores de vários pontos da cidade se cadastraram no projeto e já estão recebendo suas barracas, como é o caso da dona Irineide. Estou satisfeitíssima. Por quê? Porque agora ficou melhor, ficou um ambiente mais bonito, entendeu? É uma paisagem melhor, as pessoas gostaram, disse agora sim, ficou melhor. Aqueles que não se cadastraram devem aguardar um novo prazo. Tem que aguardar um edital de chamamento para novo cadastro, provavelmente na metade do ano. Futebol. 2 partidas abrem hoje a segunda rodada do Campeonato Maranhense de Futebol. Em busca de reabilitação, o atual campeão Maranhão Atlético Clube recebe o Bacabal no estádio Nilzinho Santos a partir das 8h15 da noite. No mesmo horário, o Balsas estreia na competição contra o Araioses no estádio Cazuza Ribeiro. Os jogos são válidos pelo Grupo B, que tem o Sampaio Correia como líder. E já no esporte, as meninas do Maranhão Vôlei conseguiram, com o apoio da torcida, a 3ª vitória na Superliga. A conquista diante do Uniara mantém vivo o sonho de classificação na competição. Diferente das partidas anteriores, o ginásio Castelinho não ficou lotado, mas mesmo assim, quem compareceu pôde empurrar o time maranhense como podia. O confronto entre Maranhão Vôlei e Araraquara de São Paulo, na 4ª rodada do retorno, valia muito, já que os dois times precisam de vitórias para tentar alcançar a zona de classificação para a próxima fase da Superliga Feminina. O primeiro set foi marcado pelo equilíbrio. As donas da casa começaram atrás no placar, mas a reação surgiu nos últimos pontos a partir dos bloqueios. Já no segundo set, as visitantes chegaram a abrir 4 pontos de vantagem. Teve lance contestado pela torcida e jogadoras maranhenses a favor do time de Araraquara. O Maranhão Vôlei ainda chega a virar no 15º ponto, mas os erros bobos fizeram não segurar a vantagem. Final 21-17 para o time de Araraquara. O terceiro set começou atrasado somente depois da iluminação do ginásio ser restabelecida. O set foi completo de emoções. O placar foi invertido várias vezes. Jéssica e Nicole marcaram pontos importantes de saque. O final do set foi bem disputado, mas o time de Araraquara fecha o placar por 21-19. No quarto set, o Maranhão Vôlei começa bem melhor e distancia 4 pontos, até deixar o time paulista empatar no 10º ponto. Nicole retoma a partida nas horas decisivas. O set fica em 21-19 para as maranhenses, após ela converter a finalização no saque. O quinto e último set, o chamado tie break, trouxe alegria e domínio às jogadoras do Maranhão Vôlei. Elas superaram os erros e conseguiram fechar com facilidade em 15-10. Para rever esta e outras edições é só acessar tvbrasil.ebc.com.br/Repórter Maranhão. A gente fica por aqui, uma boa tarde e até amanhã.